Sabe, quando uma ferida atinge uma comunidade inteira, geração após geração, como é que se começa a curar? Hoje a gente vai explorar uma nova abordagem, que tira o foco do indivíduo e joga a luz na força do coletivo, propondo um novo caminho para a cura do trauma racial. Essa frase, traduzindo, diz que a solução para o trauma racial não é integrar efetivamente grupos oprimidos em sistemas opressores. E ela já dá o tom da nossa conversa. Ela desafia aquela ideia de que curar é só se adaptar a um sistema que não funciona. Na verdade, ela aponta para uma solução muito mais profunda: transformar os próprios sistemas. E é a partir daqui que a gente começa. Mas para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa ter uma dimensão do problema. Vamos dar uma olhada no que realmente forma essa ferida profunda do trauma racial. Olha, é fundamental entender que o trauma racial não é só o evento isolado lá no passado. É uma ferida que continua aberta, sabe? Ela é alimentada por perigos, ameaças e humilhações que podem ser repentinas, até avassaladoras e, o mais importante, recorrentes na vida de pessoas de certos grupos etnorraciais. E os efeitos disso são devastadores. Vão desde problemas de saúde física e sofrimento psicológico até uma desvalorização da própria pessoa, o desgaste dos laços familiares e um enfraquecimento das relações que sustentam a comunidade. Ou seja, ataca por todos os lados. E aí fica a pergunta: se o problema afeta a comunidade inteira, por que as soluções, na maioria das vezes, focam só no indivíduo? É exatamente isso que a gente vai questionar agora. Aqui a gente vê a diferença gritante. De um lado, a abordagem individual, que geralmente foca nos sintomas e vê a cura como uma jornada solitária. Do outro, a abordagem comunitária, que olha para o todo. Ela foca nos sistemas, entende a cura como um processo coletivo e, o que é crucial, valoriza a força e a sabedoria que já existem dentro da própria comunidade. Tá, mas então qual é a alternativa? Vamos conhecer a estrutura CE-Arts, que é uma proposta de solução mais completa, impulsionada pela própria comunidade. E aqui está ela. CH-Arts é uma sigla em inglês para Cura e Resistência Comunitária através da Narrativa. Dá para pensar nesse diagrama como um mapa. Bem no centro a gente tem a cura. Ela é sustentada por duas práticas, a narrativa e a resistência. E a partir daí saem três caminhos que levam à justiça, fortalecendo a comunidade para ela ser a protagonista da sua própria transformação. Bom, essa estrutura se apoia em duas práticas culturais muito, mas muito poderosas. A primeira é a narrativa, o ato de contar histórias. Isso permite que uma comunidade possa reinterpretar seu trauma, encontrar um significado compartilhado nas suas experiências e, com isso, fortalecer os laços que unem todo mundo. A segunda prática é a resistência. Mas não é só ser contra, sabe? É uma mistura de autodeterminação com o desafio ao que já está estabelecido. É basicamente o motor que empurra a comunidade para frente na busca ativa por justiça e por mudança. Ok, então essa estrutura CH-Arts se apoia em três dimensões psicológicas que são a base de tudo. Vamos ver cada um desses pilares. O primeiro pilar, que está destacado aí, é a conexão. A ideia aqui é fortalecer os laços comunitários, porque eles são a base para qualquer processo de cura. Conexão é aquele sentimento de "tamo junto", é reconhecer uma identidade em comum, um senso de pertencimento. É o que transforma um monte de gente em uma comunidade forte de verdade, onde um apoia o outro. Agora, vamos para o segundo pilar, a memória coletiva. Esse ponto aqui foca em desenterrar e validar as histórias que são compartilhadas pelo grupo. A memória coletiva é basicamente a história que um grupo conta sobre si mesmo. E o poder disso é trazer à tona narrativas que foram escondidas, que foram apagadas. Ao fazer isso, a comunidade começa a enxergar as raízes sistêmicas do seu trauma, e não só eventos isolados. Por fim, o terceiro e último pilar é a consciência crítica. Esse é o componente que dá poder, que capacita a comunidade para agir. Ter consciência crítica é conseguir enxergar as forças sociais opressoras e, ao mesmo tempo, acreditar na própria capacidade de mudar as coisas. É a ponte que liga o entendimento à transformação de fato. É quando o "entendi o problema" vira "e agora vou fazer alguma coisa". Ok, tudo isso parece ótimo na teoria, né? Mas e na prática? Como é que essa estrutura toda se traduz em um impacto real no mundo? Essa tabela amarra tudo de um jeito brilhante. A conexão, por exemplo, é fortalecida em espaços seguros, onde as pessoas podem compartilhar suas histórias, o que resulta em menos depressão e laços mais fortes.
A memória coletiva, quando o grupo cria projetos em conjunto, faz as pessoas se sentirem ouvidas. E a consciência crítica vira ação comunitária, levando à criação de políticas mais justas. E se ainda parece abstrato, veja este exemplo poderoso de Ruanda, depois do genocídio. Grupos se reuniam toda semana com uma premissa simples: a comunidade atuando como médico. O resultado? Um aumento enorme nos laços sociais e melhores resultados de saúde mental. É a prova de que a cura coletiva funciona. E essa ideia está mais viva do que nunca. A ativista Naomi Walder, com apenas 11 anos, fez este apelo. Ela disse que representa as garotas cujas histórias não viram manchete e pediu ajuda para escrever uma nova narrativa. É a mais pura essência da narrativa e da resistência em ação. E isso nos leva a uma última questão, muito poderosa. Como as comunidades podem se transformar, passando de um lugar de trauma para um de vitória? A estrutura CIRI Arts nos dá uma resposta bem clara. A cura não acontece no isolamento. Acontece quando a gente fortalece nossas conexões, resgata nossa memória e desperta uma consciência coletiva para juntos reescrevermos a nossa própria história.